bestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim crestes. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra bendita e rogamos que tu nos enchas agora do teu Espírito Santo, nos dando sabedoria para apreendermos a palavra, a mensagem que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós estamos assim em plena época, em pleno período de Páscoa. E essa pergunta nos é feita: o que é Páscoa? E a Páscoa é a transição da festa judaica para a Santa Ceia do Senhor. Assim como o batismo é a transição da circuncisão, a Páscoa se faz a transição para a Santa Ceia. De modo que nós, de fato, pelo real significado, comemoramos a Páscoa uma vez por mês, né? Toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa no seu significado. Fala do Cordeiro de Deus que morreu, mas que ressuscitou. Não podemos falar da sexta-feira sem falar do domingo. Não podemos falar da cruz sem falar do túmulo vazio. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se não houvesse ressuscitado, de nada teria adiantado. Ele morreu para a nossa redenção e foi ressuscitado para a nossa salvação. Ao falar, então, da ressurreição, muitos dirão, olharão com desdém para você, para mim, e nos convida a desviar o foco. Vamos falar disso, que tal, figuradamente. Todo dia é um novo renascimento, não é assim? Você pode nascer de novo, basta você querer, ter um olhar positivo, a vida vai se refazendo, e falam como se fosse uma figura de linguagem, uma coisinha à toa, de somenos. Outros fugirão do assunto dizendo, vamos falar sobre isso outra hora, como aconteceu com os gregos, quando Paulo falou a respeito do Senhor da glória que havia ressuscitado. Mas era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um grupo de pessoas na igreja levava esta ideia de que não havia ressurreição, de que não houve, que foi um engano, que foi um engodo, e o assunto estava já penetrando sorrateiramente, né? Não era uma totalidade da igreja, mas era uma seita perigosa que estava alcançando um bom grupo já na igreja de Corinto.
E o apóstolo Paulo, então, escreve aqui o capítulo 15, é o maior da carta, tá, um dos maiores do Novo Testamento, com 58 versículos profundos, recheados de teologia, né, para defender essa tese, a afirmação que é singular, que é básica, que é essencial para a nossa fé, para a nossa vida como crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, já no versículo 12, ele denota a quem está falando. Alguns dentre vós afirmam não haver ressurreição dos mortos. Consequentemente, está afirmando este grupo que, se não há ressurreição dos mortos, Jesus não ressuscitou. Esta é a ideia. No versículo 35, alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Não são dúvidas legítimas, mas são dúvidas de quem quer desconstruir. Como assim alguém vai renascer? Vai ressuscitar? Com que corpo é que ele vem, afinal? Né? E o apóstolo Paulo faz toda uma defesa a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de onde procedia esses pensamentos? Quem estava introduzindo? Há uma vaga, né? Não está preenchida esta lacuna. Não se sabe dizer ao certo, mas provavelmente, há duas hipóteses. Provavelmente se tratava de saduceus, que era aquela seita judaizante que não cria na ressurreição. Teve aquele debate com Jesus, lembram-se? Quando Jesus defende a ressurreição, dizendo que Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por acaso Deus é Deus de mortos? Né? Porque já tinham passado mais de 500 anos entre Abraão e Moisés. E o Senhor se apresenta a ele dizendo isto, e Jesus lança esta palavra para os saduceus. É possível que uma porção, alguns saduceus, tenham se convertido e agora estariam aí defendendo essa tese antiga deles. Ou gnosticistas, ou aqueles que aderiam ao movimento de gnoses. Era um grupo que fazia separação entre a matéria e o espírito. Para eles a matéria era má e o espírito era bom. Então, se morreu, o que máximo que poderia acontecer era que o espírito fosse para Deus, mas que não haveria ressurreição de corpos, porque é matéria. Para que ressuscitar aquilo que é mal? Essa era a ideia deles. E ficavam então afirmando que não poderia haver ressurreição dos mortos. Quer de um jeito, quer de outro, estão negando também nos dias de hoje a ressurreição. Quando se coloca coelhinhos, ovos, como símbolos da vida, negando e jogando, lançando a morte e ressurreição do Senhor Jesus ao esquecimento, deixados de lado, com chocolates e agora adocicados, como símbolos da vida, né? Coelhinhos como símbolo da fertilidade. Deixa um casalzinho de coelhinho junto um tempo, você vai ver o que acontece. Aí pegam esta ideia para torná-la símbolo da Páscoa e lançar o real significado ao lixo, ao esquecimento, de lado. Então, o apóstolo Paulo vem combater estas heresias, este pensamento, e o tema da nossa mensagem, portanto, é o Evangelho da Páscoa. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo com esse texto? Que a Páscoa é o Evangelho vivo. A Páscoa tem em conta tanto a sexta-feira quanto o domingo, tanto a cruz quanto o túmulo vazio. Se não, vejamos o que diz a palavra de Deus neste texto que estará agora sob a nossa meditação. O tema da nossa mensagem, então, o Evangelho da Páscoa. Primeiramente, nós vamos perceber o argumento de Paulo,
que ressalta a importância de permanecer na verdade. Rebata, combata qualquer ideia que vá contra ao que a palavra de Deus nos ensinou. Porque ele diz aos irmãos: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Né? Porque a gente, daqui a pouco, se não cuidar, sabe o que vai ter na escola dominical? Ovinhos de Páscoa para colorir, crianças na escola dominical saindo com as olheirinhas de coelhinho, não é assim? E o departamento infantil, animados em deixar as crianças felizes, trazem ovos de chocolate, né? E não se fala sequer do que está se comemorando na Páscoa. E o domingo nós comemoramos, celebramos, festejamos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós podemos vencer as barreiras. Continuar firmes. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu quero lembrar vocês o evangelho, aquilo que eu vos anunciei. E este evangelho que eu anunciei, o que ele diz? Vocês receberam. Parece com aquilo que ele vai falar no capítulo 3 de Gálatas, quando ele diz assim: Gálatas insensatos, por que saíram tão rapidamente do ensino que foi dado a vocês? Parecido, né? Ele está dizendo: eu ensinei, vocês receberam, e ainda perseverais. Notem que o apóstolo Paulo escreveu 14 capítulos, corrigindo uma porção de erros da igreja de Corinto. Mas ele está dizendo aqui que eles perseveram naquilo que é o teor principal do evangelho: crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se deixe enganar. Vocês com tantos problemas secundários, sim, mas que precisam ser resolvidos, não deixe que o principal venha tomar lugar na igreja. Vocês estão indo bem, então corrijam, rejeitem, tirem esses malfeitores aí, não aceitem, né? Então no versículo 2 ele diz: por ele, ou seja, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu a preguei, se está como eu ensinei para vocês. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma exortação do apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos permanecer na tradição dos apóstolos. Ele está dizendo: tal como eu vos entreguei. Antes de tudo, versículo 3, eu vos entreguei o que também recebi. De quem ele recebeu? Dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus e das Escrituras. Ele está firmado, ele está baseado. Não é uma modinha, não é uma moda evangelical que surge e agora nós vamos seguir, correr atrás deles. Permanecer firmes naquilo que aprendemos dos apóstolos, das Escrituras e até mesmo do Senhor Jesus, que nos guia e nos dirige em espírito. É Ele que conduz o seu rebanho com poder e glória. Sejamos vigilantes para não sermos deixados levar por qualquer vento de doutrina. Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi. Não inventou. Não inventou. Não é modinha e não é invenção. Tem base, tem coerência, tem um histórico todo. Toda a Escritura está afirmando o Evangelho. E ele faz um resumo nos versículos 3 e 4. O resumo do Evangelho que ele ensinou e está requerendo que eles permaneçam fiéis é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo lugar, foi sepultado e ressuscitou. Esta, então, é a base doutrinária.
o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não tínhamos como, sem saída, sem chance, sem esperança, perdidos. O Senhor Jesus desce da sua glória para morrer, para nos dar vida, para nos dar uma nova oportunidade. Veio, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então veja a importância de permanecer na verdade. Não tem nada de novo, não tem novidades do mercado gospel para a gente ficar seguindo, correndo atrás. Ele está dizendo, é importante que permaneçam na verdade que lhes foi ensinado. Em segundo lugar, o Evangelho da Páscoa nos ensina a importância do testemunho das Escrituras. Voltamos ao versículo 3 e 4, para ressaltar esse aspecto do ensino desta exortação do apóstolo Paulo. O Evangelho da Páscoa tem como ponto de substancial importância o testemunho das Escrituras. Continuidade, o antigo integrado com o novo cumprindo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras. Ele é o Cordeiro de Deus. Desde Abel, quando ofereceu sacrifício ao Senhor, que foi agradável a Deus o seu sacrifício, e por ciúmes foi morto pelo seu irmão Caim. Este Cordeiro que foi morto, foi oferecido a Deus como sacrifício, apontava para o Cordeiro de Deus que vinha para os lavar e os purificar de toda injustiça. É o Cordeiro que passa por Abraão, quando ele oferece Isaque com o sacrifício, e o Senhor Deus lhe diz, não, basta Abraão, você foi fiel, mas não é este o descendente que vai ser oferecido como sacrifício. É um outro descendente, é mais adiante. É na tua descendência que serão abençoadas todas as nações da terra, mas ainda não chegou, não é Isaque. Por ora, toma aqui um cordeiro, porque o Senhor vai prover para si o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é também o mesmo que está ali no livro do Êxodo, quando o Senhor está ensinando aos hebreus que iria passar a 10ª praga, matando todo o primogênito dos egípcios, para que ele libertasse o povo de Deus da escravidão e os deixassem ir para o servir no deserto. Ele agora seria o Senhor deles, mas eles deveriam marcar os seus umbrais com o sangue do Cordeiro. E então a Páscoa é inaugurada. O anjo da morte, ao ver o sangue do Cordeiro, passaria por cima e eles não seriam atingidos. Está também em Isaías 53, quando ele descreve o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, que assume, que toma o nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele entregou a sua alma em oferta pelos nossos pecados. E foi aceito, foi agradável, foi limpo diante de Deus a sua oferta e, portanto, válida para a nossa salvação. Ele foi sepultado, como está escrito, segundo as Escrituras, como, por exemplo, no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Antes que o seu corpo sepultado entrasse em estado de putrificação, o Senhor recobrou a sua vida para cumprir nele o Salmo 16. Diferente, olhe, pasmem, diferente de Lázaro, que já era o 4º dia e já cheirava mal, e ainda assim o Senhor Jesus o ressuscitou. É tão somente para que vejamos o seu poder sobre a morte,
e o seu poder de dar vida a quem Ele quer, a todo aquele que nele crê. Não importa se há 4 dias, ou se há 4 séculos, ou se há 4.000 anos, o Senhor vai lhes dar outra vez a vida, porque Ele é poderoso para fazer isto. Deu provas mais do que suficiente, e assim cumpriu a Escritura que dizia ao seu respeito. Diz ainda, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Para citar apenas 2 textos, nós temos Oséias do capítulo 6, versículo 2, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Que interessante! Está apontando para a ressurreição de Jesus no 3º dia, mas já está nos incluindo nesta vitória sobre a morte. Olha que interessante, percebe o verbo na primeira pessoa do plural? Nos revigorará ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. É a obra da ressurreição de Cristo sendo estendida à sua igreja e ao seu povo, restaurando a vida em nós. Bendito seja o Senhor. Há também citado por Jesus o profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia e ao 3º dia ela o vomitou. É necessário, portanto, que o Filho do Homem fique no ventre da terra e ao 3º dia ele vai sair do túmulo, né? Como que vomitado pela terra para fora, porque era impossível que a morte o detesse. Aleluia. Assim, meus irmãos, há ainda um 3º ponto de importância. A importância do testemunho das Escrituras é substancial, mas é importantíssimo também que o Evangelho da Páscoa tenha como testemunho muitas pessoas. Por mais de 40 dias depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus seguiu aparecendo para obter testemunho de pessoas. Num tribunal, o testemunho de uma pessoa é válido. De 1 ou 2 pessoas. Você consegue a testemunha dizendo, eu estava com essas pessoas. Torna-se um álibi. Você não pode ser condenado se você não estava na cena do crime, estava em tal lugar com essas 2 pessoas que estão aqui testemunhando, né? Desde que não seja provado que é falsa testemunha, né? Testemunhas oculares viram, apalparam, conversaram, comeram com ele, testemunharam de fé e de verdade que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e estava ali com eles. Apareceu primeiramente a Cefas, versículo 5, depois aos 12, ainda no 5, versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais até agora, quando Paulo escreveu, né? Até agora, quando Paulo escreveu, não tem esse registro, nem nos evangelhos, nem no livro de Atos, mas o apóstolo Paulo escreve e apresenta este número, dizendo, e eles estão aí vivos, a maioria deles. Algum de vocês tem alguma dúvida, vai lá e pergunta para eles e conversa com eles. Tire aí a sua dúvida, né? Porque eles estão aí. Alguns apenas já dormem. Então, depois disso ele aparece a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E afinal, agora ele dá testemunho de si mesmo. Afinal, o apóstolo Paulo diz, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Está falando de uma aparição, não de uma visão. Não de uma imagem projetada, não de um sonho, não de uma revelação de Deus na mente, como foi com João, mas de uma aparição. Pessoas ao lado viram,
não conseguiam entender. Ficaram atordoados com aquela luz mais forte que a luz do meio-dia. Quem consegue olhar para o sol? Consegue? Ao meio-dia? Alguém aqui consegue? Não dá, né? Assim, aquele que é o Criador do sol, cuja luz é infinitamente superior, também não dava para olhar para ele. Os que estavam à sua volta não podiam enxergar tamanho fulgor da sua glória, mas testemunharam. E o apóstolo Paulo, então, pôde receber do Senhor Jesus Cristo o encargo do apostolado. E a lição importante aqui, nesse versículo 8, é que ele diz: afinal, eu sou o último que pôde dar este testemunho. Ninguém mais pôde ou pode dizer que é apóstolo, porque não recebeu do Senhor o mandato. Apostolado é apenas o Senhor Jesus Cristo quem faz o chamado. E o apóstolo Paulo segue falando a respeito de si, como que, humildemente, né, ele abre mão. Lembrem-se, os irmãos, que dos 12 ficaram 11, por conta de Judas Iscariotes ter suicidado-se, não é isso? E então foi eleito Matias para o substituir. É Matias que compõe o grupo dos 12. O apóstolo Paulo não reivindica isso para si. Ele sabe muito bem que ele é como que nascido fora de tempo. Ele compõe o grupo dos apóstolos, mas não dos 12. São apenas 12, porque são 12 os patriarcas da igreja do Antigo Testamento, também são 12 os patriarcas ou os apóstolos da igreja do Novo Testamento, chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E constitui Paulo como o apóstolo dos gentios. A porta já tinha sido aberta por Pedro, mas agora ele é enviado com este mistério, com esta missão, com esta importante incumbência de pregar o evangelho também aos gentios. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Está dizendo, embora eu tenha trabalhado mais do que todos os apóstolos, ele não usa de falsa modéstia. Está dizendo, eu trabalhei mais que eles. Mas os 12 são eles. Eu sou um como que fora de tempo, nascido depois, à parte. E a graça de Deus não se tornou vã, porque era Ele que estava operando em mim. Não foi eu que trabalhei mais que todos porque sou bom, mas era Deus operando através da minha vida. É isso que ele está dizendo, dando a Deus a devida glória, mas sem usar de falsa modéstia. Então, concluindo, meus amados irmãos, a palavra de Deus, então, no versículo 11, nos diz assim: portanto, é um advérbio conclusivo. Seja eu, ou seja eles, seja eu o 13º apóstolo, ou eles os 12, assim pregamos, assim crestes. Ele está reiterando o que ele estava dizendo no começo. O evangelho da Páscoa, a Páscoa da morte e ressurreição. A morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Esse é o evangelho apostólico. Qualquer outro evangelho que não seja este, que seja anátema, maldito, rejeitado, não queira saber. Veja o que diz então a Escritura sobre a Páscoa. Ela é, na verdade, a pregação do evangelho verdadeiro. A boa notícia. O Cordeiro Pascal, que morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia, pôs fim à morte, deu cabo à morte para todo aquele que nele crê, porque ele ressuscitou e vivo está. Bendito seja o Senhor. O que devemos fazer ao sabermos destas coisas? Que podemos então concluir: cuidado com o falso evangelho. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado com falsos apóstolos.
Está cheio por aí. Está cheio. Tem um livro do Augustus Nicodemos que fala a respeito do apostolado, explicando todas essas coisas a respeito do que deve ser um verdadeiro apóstolo. Entre tantas coisas, deve ter sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, nenhum deles pode hoje ter sido chamado pelo Senhor Jesus. Que seja anátema todo falso apóstolo, todo falso profeta. Permaneçam, amados irmãos, na verdade, permaneçam nas Escrituras, permaneçam no testemunho da Escritura e dos apóstolos e do Espírito Santo que habita em nós. A Páscoa não é coelhinho, nem ovos, nem chocolate. O Evangelho da Páscoa se trata de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e nos garantiu que todos os que creem e perseverarem, crendo no Evangelho da verdade, tal qual ele ensinou, também ressuscitarão no último dia. Esta é a garantia daquele que tem todo o poder para fazer cumprir a sua palavra. Para que Cristo venha renascer no teu coração, verdadeiramente. Creia no Evangelho da Páscoa. Creia no Evangelho do Cordeiro que morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Amém, queridos? Vou convidar então os presbíteros, queridos irmãos, que venham à frente, para que nós possamos ministrar a Santa Ceia do Senhor.